Te disseram que você teve um burnout porque você trabalha muito. Isso é mentira. Você teve um burnout por conta de uma crise de propósito. Eu sou Raul Lamarca, em 11 anos de mundo corporativo, eu ascendi de estagiário e até CEO, e hoje eu vou te contar a minha experiência com o burnout. Muitas pessoas chegam a burnout não por excesso de trabalho, e sim por escassez de propósito. No ambiente corporativo, é muito fácil você confundir o seu papel e a sua responsabilidade e o papel e a responsabilidade da empresa. E eu queria deixar uma coisa muito clara aqui para vocês na partida. A empresa te dá emprego, a empresa não te dá carreira. O papel de se fazer sentir feliz, o papel de se fazer realizado, o papel de se sentir motivado em relação ao trabalho, cabe ao colaborador. A empresa cabe o estabelecimento das condições objetivas para que a pessoa possa desempenhar bem o seu trabalho. Ter um ambiente limpo, um ambiente organizado, pagar os salários, os direitos em dia. Esse é o papel da empresa. Se a pessoa está sentindo que está galgando os passos que quer na sua vida e na sua carreira, esta é uma responsabilidade que cabe a ela. E eu vou contar para vocês agora uma história de quando eu achei que o papel da gestão da minha carreira cabia à empresa que eu trabalhava e não a mim, e como isso fez com que eu chegasse a um burnout. Eu trabalhava nessa empresa há alguns anos, tive um fit cultural muito bom com a empresa. Nos primeiros anos, eu estava trabalhando em algo extremamente desafiador. Era um setor que eu gostava bastante, gostava das minhas atividades, da empresa em si, da própria atividade econômica que a empresa desempenhava. E quando você fica tanto tempo numa empresa, você passa por uma série de fases, né? Aquele encantamento inicial, às vezes você até acha que não vai dar conta do desafio, você começa a aprender tudo aquilo que precisa ser aprendido, você começa a desempenhar o seu trabalho muito bem, com competência, com qualidade. Com o passar do tempo, você começa a ficar acomodado e aquilo que te desafiava no começo já não te desafia mais. E se você é uma pessoa que está buscando crescimento e não vê ali naquela realidade, naquele momento, possibilidades, você pode começar a se sentir frustrado. É a partir de uma experiência como essa que as pessoas podem ir por dois caminhos. Eu fui o primeiro caminho, e o caminho que eu considero errado, que é o caminho de achar que eu não conseguia avançar na carreira por conta de um chefe, que eu não conseguia avançar na carreira por conta das oportunidades que a empresa me dava, era a cultura e os valores da empresa que não eram propícios ao trabalho que eu desenvolvia, que eu não conseguia crescer na carreira por conta de sabotagem dos meus colegas. Enfim, o mundo estava todo errado e só o Raul que estava certo. E eu não percebia que eram as minhas crenças que estavam me atrapalhando e impedindo o meu desempenho e o meu desenvolvimento dentro daquela empresa. Eu poderia ter ido para uma segunda alternativa que de fato eu fui, mas não antes de sofrer algumas dessas consequências. Então, eu passei a me isolar, eu fazia meu trabalho de forma medíocre, eu comecei a acreditar que não compensava mais eu me esforçar e dar o meu melhor, porque independente do que acontecesse, aquilo seria indiferente para o meu crescimento e para as oportunidades. Eu não percebi como eu comecei a corroer o relacionamento com os meus colegas de trabalho, a eliminar, a praticamente reduzir a zero a qualidade do relacionamento com a minha chefe e com a linha ascendente da empresa. Estava me encaminhando para sair da empresa, né, por conta de baixa performance, né, não performance técnica, mas principalmente questão de comportamento. Eu não me sentia mais bem naquele ambiente, eu não queria mais estar ali. E foi quando eu tive uma oportunidade. Houveram algumas mudanças na empresa e eu tive a oportunidade de migrar para um outro setor. Aquele setor era um setor diferente do setor em que eu trabalhava originalmente. Eu sou formado em administração, gostava de trabalhar na área de negócios e de repente eu tive a oportunidade de ir para um outro setor que não tinha muito a ver com aquilo que eu fazia. Eu senti aquilo como um fracasso. Era como se eu não conseguisse avançar na minha área de estudo, na minha área de conhecimento e não pudesse ser promovido naquilo que eu tinha me formado com qualidade para fazer e onde eu tinha experiência em toda a minha carreira. Eu não sabia, mas foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar no outro setor, conhecer outras atividades, conhecer outras pessoas com outros conhecimentos e outros históricos, e eu pude ensinar um pouco do que eu sabia para essas pessoas e aprender bastante com elas. Eu consegui desenvolver um olhar transversal por toda a empresa. Eu vi que algumas dificuldades que eu achava que eram da empresa, na verdade, eram só de um setor. Eu passei a olhar para a empresa como um todo. Agora, com o olhar da área que eu tinha trabalhado anteriormente, com esse novo olhar da área em que eu trabalhava naquele momento, decidi assimilar um novo modus operandi. Eu ia ser mais responsável pelos projetos, pelo meu desenvolvimento e para aquilo que eu tinha que trabalhar. Eu ia ser menos reativo, ia ser mais proativo em relação às minhas demandas de trabalho. E com isso, eu consegui ter excelentes oportunidades, ficar 2 anos nesse novo setor. E foi com isso que eu consegui trabalhar no projeto que me permitiu ter a minha primeira posição formal como liderança. Durante toda essa experiência,
eu me senti esgotado. E eu achava que isso se devia ao excesso de trabalho. Mas não era excesso de trabalho, era a forma como eu estava trabalhando. Era a forma como eu entendia a importância do meu trabalho. E uma vez que eu virei essa chave, eu consegui vencer o burnout e consegui ter uma carreira muito exitosa na mesma empresa. Você já passou por um burnout? Você está vivendo isso agora? Põe pra gente nos comentários o que você acha que causou esse burnout e o que você está fazendo para superar esse esgotamento físico. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de compartilhar com a pessoa que também está passando por uma dificuldade assim. Se inscreve no nosso canal e compartilha.